Oi, pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje é o segundo dia dessa semana que a gente trouxe os nossos convidados aqui para contar suas histórias sobre o casamento, sobre o namoro, sobre o noivado, a chegada dos filhos. Aí a gente vai estar com um casal muito especial para nós, são nossos colegas de paróquia, de movimento aqui em Pelotas. Eles devem estar chegando aqui agora, são os mais novos dessa semana, mas tem uma história muito bacana para contar. Se vocês não conhecem, tenho certeza que vão gostar do que vocês vão ouvir. E a gente já está ficando tradicional aqui em trazer histórias nostálgicas, mas no caso deles, eles têm uma história bem recente para contar. Eu queria que vocês dissessem para a gente como é que tá o áudio aí, porque a gente colocou um fone para ver se vai ficar direitinho para vocês. Se alguém puder dizer a gente aí como é que tá. Entra aí, Tomás, faz teu pedido. Que aí a gente já testa contigo. Vamos lá. Cadê o convite? O áudio tá ótimo, beleza. Ótimo. Ué? Cadê o convite? Tá. Agora tá chegando ali já a mensagem para ele. Já estão entrando. E aí, meus queridos? E aí, galera? Beleza? Tá bom o som, meus queridos. Tá ótimo, tá perfeito. Eu tô vendo que vocês estão tão bem, estão com uma cara feliz, os dois. Tão bem, tão felizes, tudo certo. E aí? Eu vou dizendo aqui que vocês são os mais novos, casaram há menos tempo, mas a história não deve nada para os outros, né? História longa, história longa. Então eu tenho que contar rápido, porque eu não sei se vai dar para contar numa Bora, hora. vamos lá. Bora. Então, a gente queria que vocês se apresentassem, né? Manuela e José, perfil Famílias Poupadoras, para quem não nos conhece. E agora vocês, por favor, se apresentem. Começa aí, amor. Vem pra frente, Manala. Vem. Não dá, a gente tá bem apertado aqui, porque a gente nunca fez uma live juntos, então não Depois é não ruim. cabe. Bora. Me apresenta aí, amor. Bom, eu sou a Manuela, sou casada com o Tomás há 1 mês e 1 dia. Sou empresária e dona de casa. Acho que para não tomar muito tempo. Bora. Eu sou o Tomás, eu trabalho como psicoterapeuta, sou fundador do Clube Adlers, um clube de formação para psicólogos, estudantes de psicologia, enfim, todo mundo que é interessado nessa área da formação humana. E sou casado com a Manu. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 23. E eu tenho 24. Manu é mais velha. É mais velha do que ele. É mais velha. 2 meses. Mas é mais velha. Então, gente, o que a gente, só situando, quem não conhece, a gente chegou a esta live pelo perfil do Tomás, da Manuela. Essa semana a gente está com uma série de lives relacionadas à parte financeira nas várias etapas do relacionamento. Então, ontem a gente teve uma live com a Maria e o Rodrigo que contaram como é que foi a história deles na época do namoro. É uma história bem emocionante, muito parecida com a nossa, Legal. em vários aspectos. E aí a gente convidou vocês para contar, claro, vocês vão contar rapidamente sobre a época do namoro de vocês, quando se conheceram, mas a gente queria os detalhes maiores sobre a época do noivado, que a gente acompanhou um pouco, e aí queria partilhar isso com todo mundo, porque eu acho que vai ser de crescimento para muita gente que pode estar passando pela situação que vocês passaram. Legal, coisa boa. Já agradeço, né, para agradecer o convite de vocês. É sempre uma honra, né? A gente é amigo pessoal aí, enfim. Então, qualquer convite que vocês fizeram a nós, a gente vai aceitar com muita alegria, uma satisfação, né? Falar desse tema aqui, que, enfim, inevitavelmente é falar da nossa própria vida, assim, né? Porque eu e Manu, por exemplo, eu
nossa, quando a gente conta a nossa história, eu demoro 2 minutos, tá? E a Manu, ela fica 2 horas e meia. Então eu vou contar a minha versão, tá? E depois ela dá um pouquinho de detalhe. Mas ela me prometeu que vai ser breve nesses detalhes aqui, né, amor? Enfim, a nossa história, ela tem um bom tempo aí, né? A gente se conheceu no colégio, né? A gente se conheceu na escola, na 4ª série, né, amor? Se eu errar em alguma informação, tu me corrige. Na 4ª série lá, muito jovenzinhos e tal. Mas começamos a namorar no 2º ano do ensino médio, né? Quando tínhamos 16 anos. Então, nossa história foi um namoro bem longo, assim, de certa forma, né? A gente ficou 8 anos juntos, mas com 7 meses de término, né? A gente se afastou ano passado. Enfim, as pessoas falam, caramba, vocês namoraram 8 anos. Tá, mas começamos com 16 anos, né? E casamos cedo também. De certa forma, com 23 anos, aí o pessoal... É uma idade... casamos jovens, de certa forma. Isso é positivo e preocupante, de algum modo, que as pessoas... Imagino que vocês devem receber, assim, demanda nesse sentido. Pessoas muito jovens querendo casar e não é formado ainda, que é o nosso caso, né? Nenhum de nós temos formação acadêmica, tá? E graças ao bom Deus, temos uma situação Isso é financeira... importante para ti? É importante? Olha, assim, ó, no meu caso, não assim, entendeu? Não vejo, assim, como fundamental. Não foi um impeditivo, né? Não foi impeditivo. Como estava dizendo, a nossa situação financeira assim, é muito boa, graças a Deus, né? A gente conseguiu muito cedo ter uma estabilidade. Também pela educação financeira que tivemos de nossos pais, isso é uma coisa fundamental, né? Da questão de gastar menos do que a gente ganha, né? Isso é uma coisa importante. Mas enfim, sobre nós é o que eu diria. Agora, Manu, quiser complementar com alguma coisa da nossa história, contigo, amor. Eu queria também falar um pouco sobre, já pulando talvez um pouco, mas sobre os gastos que nós tivemos na época do noivado, né? Porque a gente não ficou noivos e logo já começou a fazer cálculos do quanto a gente tinha de dinheiro. E sobre a questão da formação acadêmica também eu não faço questão, né? Eu lembro que eu queria bastante conciliar a minha vida com uma faculdade, minha vida de casada, e aí eu desisti total, assim, e foi a melhor coisa, foi a melhor desistência da minha vida, era desistir de fazer faculdade. Mas aí no momento que a gente noivou, a gente começou a fazer os cálculos, né? Porque a gente começou a procurar apartamento, a mobiliar um apartamento, e aí depois contratar uma cerimonialista, fazer a missa, né? Então, contratar fotógrafo, tudo demandou muita organização financeira, né? Porque não são coisas baratas. Então, como a gente começou um apartamento do zero, a gente não tinha nada, mas muitas das coisas que a gente comprou agora, que a gente gastou bastante, a gente vai ter por muitos anos, não para sempre, né? A gente foi ter as coisas 2, 3 anos depois de casar. Se a gente tem uma casa completa... E a gente considera que tem muitas coisas hoje, depois de 11 anos de casado, que a gente ainda não tem. Porque tem gente que pensa que para casar é necessário ter aquela casa de boneco perfeito, dos sonhos, e aí você vai adiando o casamento, adiando, e quando vê, os anos passaram, às vezes o relacionamento nem dá mais certo de tanta espera. Hoje teve não sei se foi hoje, se foi ontem, teve um padre que compartilhou alguma caixinha nossa, né? E ele dizendo assim que a espera da tão sonhada estabilidade que nunca chega, né? Não tem. E eu acho que a maioria dos namoros e dos noivados vão se protelando justamente em busca dessas coisas que às vezes elas vão chegar, mas não vão ser com a velocidade que a gente quer, né? Ontem a gente comentou com o Rodrigo e com a Mari, não, a Marília, né? Que estava lendo uma frase de um cara que ele diz assim, o sucesso do dia para a noite às vezes demora alguns anos, né? E as pessoas só olham o finalzinho, né? Não olham toda a trajetória, né? Mas como é que foi esse negócio? Porque vocês foi um negócio meio relâmpago, né? Foi vocês sim. tinham separado e voltaram e quando já vamos casar já. Foi. Como é que foi esse negócio assim? O que aconteceu no meio do caminho que
Porque não ia mais, né? Tava indo para um lado e quando vê voltou todo mundo pro outro lado. Não, foi exatamente isso, assim. E como é que se resume a história? Ano passado a gente teve eu já falei algumas vezes nos meus stories aí, para quem me acompanha. A Manu também fala disso ali no perfil dela. A gente terminou o nosso relacionamento em fevereiro, março, né? Né, justamente porque a gente queria muito casar e não. Isso é importante, assim. A gente não... bom, muito tempo de namoro, tá? E o namoro começou a ficar chato, sabe? Porque é chato, né? Porque namorar é chato, convenhamos, assim. São muitas limitações. São muitas limitações. É um tempo importante, mas você praticamente não tem perspectiva de nada, de algum modo, né? Isso começou a nos angustiar, né? Eu, sei lá, sempre trabalhei desde os 17 anos de idade, mas com o dinheiro que eu tinha, eu não tinha condições de sustentar uma casa, né, naquela época. E isso começou a criar atrito entre nós, assim, porque a gente queria estar junto, era um saco para nós eu ter que levá-la na casa do pai dela, depois a gente ficar junto, no domingo lá, ficar, sei lá, na casa da minha mãe. Isso encheu o saco, assim. E namoro, de fato, para quem namora aqui, namoro você tem que encher o saco do namoro, assim, sabe? Porque o namoro falta tudo. Namoro falta tudo, né? E por isso, para isso que existe o casamento, né? Enfim, para essas oportunidades se abrirem. E aí foi isso que aconteceu, assim, a gente queria dar um passo, mas não tinha ferramentas para isso. E aí eu, de algum modo, na minha imaturidade, né, assumo aqui para todo mundo, né, que eu quase perdi essa mulher aqui. Eu terminei o namoro, né? E foi um período assim muito conturbado. A Manu ficou muito mal, né, ela pode falar um pouco mais. Mas, em contrapartida, a gente melhorou muito nesse tempo, sabe? Foram 7 meses que eu mudei minha questão do trabalho, né? Comecei com os atendimentos. Logo no final do ano veio o Clube Aders, né? Que bombou, que deu muito certo, que é o meu curso de formação. Mas foi um período de muito sofrimento, né? Mas graças a Deus a gente amadureceu juntos, assim. Foi uma caminhada dura, mas que veio um triunfo depois, né? Eu acho que nesse momento ambos sofreram bastante, mas eu também cresci muito, né? Então a gente sofreu, mas a gente sofreu trabalhando e melhorando enquanto pessoas. Eu acho que o período que a gente ficou separado, a gente amadureceu para casar, mesmo Exato. pensando que a gente nunca mais ia ficar junto. Uhum. Perfeito. E como o Zé falou, foi assim, imediatamente, assim, né? Depois a gente voltou em outubro e acho que 2 semanas depois eu já pedi ela em casamento, porque tava certo, assim, a gente é apaixonado pelo outro, assim, sabe? A gente se gosta demais, não tinha como, né? Foi um acidente de percurso que, graças a Deus, fez com que eu tomasse vergonha na cara, né? Eu tomasse as rédeas da minha própria vida, assim, foi de fato uma caminhada para isso. E aí íamos casar em março, aí deu a treta toda da pandemia e tal. E aí casamos agora em maio. Então, de fato, foi imediatamente, assim. Mas o tempo todo de namoro foi uma preparação, né? Parece meio clichê falar isso, assim, mas de fato, né? Esses 7 anos foi amadurecimento, foi um tempo de amadurecimento, né? E por conta do tempo que desgastou, né? E graças a esse desgaste que a gente ficou junto, que a gente casou e que agora que a gente está aqui. Pois essa questão do namoro, a gente já teve em outras oportunidades, já comentou também, mas infelizmente muitas pessoas pensam que namoro é brincadeira, namoro eu acho muito interessante quando a gente vê casos como o de vocês que começaram tão cedo e namoraram tanto tempo e realmente chegaram até o altar. É uma exceção, né? É uma exceção, porque a maioria dos casos você vê assim, pessoas que namoraram, sei lá, desde cedo, 12 anos de namoro, e quando vê nas portas, chega até noivar, mas não casa. Por quê? Porque já houve um desgaste ao longo dos anos. Então, no caso de vocês que começaram cedo e conseguiram realmente concretizar isso, mas voltando ainda a falar essa questão do tempo do namoro, que infelizmente as pessoas levam como brincadeira, vamos namorar, às vezes não, na maioria das vezes a gente vê um certo se aproveitar do outro, né? Assim, fisicamente falando, emocionalmente falando. E
infelizmente, não encaram que o namoro é um pré-casamento, né? Aquele momento de se aparar as arestas, de entender se realmente aquela outra pessoa tem as compatibilidades necessárias para você levar o resto da sua vida, porque para isso que existe o namoro, para tu entender aquela pessoa vai viver comigo pro resto da vida ou não, ela tem várias coisas que eu não adianta entrar no casamento achando que vai mudar o outro, né? Porque isso aí tu entende, entrou no processo na época do namoro, para que um e outro ceda, e tem coisa que o outro não vai ceder. Então, entrar num casamento achando que vai mudar o outro um dia é certeza que vai dar errado. Claro, não, perfeitamente. Eu converso com algumas pessoas que chegam para mim, assim, reclamando, né? Meu Deus, meu namoro tá uma coisa horrível, eu tô sofrendo muito, caralho, tá muito ruim, eu tô com ansiedade por causa disso, eu tô entrando em depressão. Eu digo, filha, o que tu tá fazendo nesse relacionamento? Sabe, de certa forma, namoro é importante, é um pré-casamento, é uma preparação, mas não é lugar para tu te descaracterizar, para tu, meu Deus do céu, sofrer de uma forma muito profunda. Não, que namoro tem a sua importância, mas tem um limite. Tem uma coisa isso acontecer num casamento, tá? Mas um casamento firmado sobre a rocha não tem crise, mas não tem desespero, não tem desesperança. Mas no namoro isso não é permitido, né? Se acontece isso no tempo do namoro e no noivado, inclusive, meu filho, corre, sabe? Sai fora. Namoro não é para isso. Deve ser leve, como a Adela botou aqui. Tá no período de noivado também. Deve ser leve. Namoro é para isso. Claro, tem os problemas naturais, tem as angústias, tem os sofrimentos, tem a falta de grana que traz sofrimento, mas ora, é para temperar ele mesmo com uma leveza, assim. Nós que somos católicos, temperar de fato com a graça, assim, né? Uma coisa que salvou o nosso relacionamento, assim, foi a prática frequente da confissão, sabe? Nem todo mundo é católico aqui, mas grande parte. Isso que salvou o nosso relacionamento, assim, sabe? Manter a graça como companheira, assim, do nosso relacionamento, para que ele sobrevivesse a 8 anos, né, de relacionamento. Porque, de fato, é cansativo namorar 8 anos, é um saco ficar buscando na casa do papai, ir dormindo, ir buscando, levando para outro lado e tal. É um saco, mas olha, com a graça o negócio acontece, assim. E nós, aqui, jovens, somos provas de que dá para fazer, sabe? Você que tem um namoro aí longuíssimo, bom, tá urgente, né, casar, mas conta com a nossa ajuda também, a gente está à disposição também, mas com a graça, principalmente, e paciência nessa caminhada. E no noivado também, a gente tem que resolver coisas do relacionamento, né? Pra ver se vai dar tudo certo quando vocês morarem na mesma casa e também financeiramente. Não adianta casar no desespero, porque quer casar e depois chega em casa e não consegue pagar as contas, né? Não consegue fazer o supermercado. Então, o noivado, o namoro, né? E principalmente o noivado é pra gente resolver tudo. E casar ali limpinho, né? Tudo, sei lá, tudo esclarecido no papel. E pra não gerar atrito e depois não tem volta, não tem saída, né? Então, tem que ter clareza e sinceridade de conversa, né? Tem casais que não conversam, principalmente quando o assunto é dinheiro. Sei lá, tem um tabu, uma coisa assim, que não conversam, não diz quanto ganha, né? Isso é verdade. Eu acho que às vezes tem casais que conversam mais com as caixinhas do Instagram do que comprando. É bizarro, cara. É bizarro. Não, e essa história que a Manu falou, falar sobre dinheiro mesmo, assim, por isso que o trabalho de vocês é louvável, assim, é sensacional vocês estão fazendo isso aí. Nós vamos dizer, nossa primeira briga, assim, era com relação a contas, né? Como é que ia ter as contas, né? Cada um paga metade das coisas. Quando a gente começou... Quando a gente namorava, né? Porque ontem mesmo se falava sobre isso. A gente, quando é criança, não tem uma educação financeira. Não. Então, a gente aprende com a vida, né? E aí, quando passa a morar sozinho, a ter um estágio, aí começa a aprender levando porrada da vida. E aí, quando tem um relacionamento, as pessoas não querem se conversar sobre dinheiro, e o assunto dinheiro começa a ser aquela coisa assim, não vou falar, porque pode ser que pense que eu sou muquirana, pode pensar que eu sou isso. Mas, gente, se a pessoa não vai conversar sobre dinheiro, o quanto
tá resolvendo a vida para casar, vai começar quando? Aí acontece dos casais que depois que casam, não sabe quanto é que o outro ganha, Isso, ficam com essa questão das contas separadas, dividindo a conta de luz é contigo, a conta de água é comigo. E é triste, mas é verdade, acontece é isso muito. aí. É isso. Cara, agora a gente não tem esse problema aqui em casa. É tudo com a Manuela, cara. Pega aí, te vira e resolve. Te vira, é assim, coisa boa. Teve uma vez que a gente teve. Eu me lembro uma vez que. Eu estava comentando ontem, né? Eu trabalhei, antes da gente casar, eu trabalhava num escritório importante de investimento. Pô, e às vezes era uma loucura o negócio, né? Aí um dia ela tava entrando em depressão. Eu estava morando no frio, longe de tudo, tendo que resolver o casamento. Aí um dia ela me ligou, tô mal, não sei o quê, blá, blá, blá. Não posso fazer nada, né? Tipo, tô mal aqui. Vai no shopping, compra uma coisinha lá que vai te ver. Cara, aí um monte de coisa, depois chorava, não tinha gastado. Porra. Por isso que a gente fala que não existe. Por não existir, quem desse uma orientação, um encaminhamento das coisas, a grande maioria das pessoas acabam nisso, assim. Eu estava numa depressão, graças a Deus não era profundíssima, mas estava descontando e aquele momento de felicidade, entre aspas, era ir no shopping gastar. Isso aí acontece muito, as pessoas se endividam demais com essa situação. Totalmente. Precisa ter um. Não adianta, parece óbvio, mas as pessoas não sabem disso. Precisa ser um ser apoio para o outro, sabe? Um ser apoio para o outro, assim. Né? Inclusive na falta. Né? E é uma angústia que eu vejo as pessoas passarem, assim, sabe? Querem muito casar, se sentem vocacionadas ao matrimônio, mas não tem grana para isso, assim, sabe? Bom, se não há virtude que ilumina esse relacionamento, a mulher vai estar pressionando o homem, ora, porque tu não está trabalhando, porque tu não está não sei o quê. O homem vai estar pressionando porque tu está gastando dinheiro que poderia ser. E vai virar uma celeuma terrível, e eles vão virar inimigos, inclusive. Né? E o casamento vai ser, caramba, vai ser um problema, se ele de fato acontecer. E como disse, se cada um ser parceiro um do outro, assim. E eu, graças a Deus, eu e a Manu, assim, a gente é muito parceiro nesse sentido, assim, né? Sempre, financeiramente falando, assim, sempre fomos bem claros um com o outro, né? Eu trabalho desde muito cedo, assim, mas, bom, desde o ano passado que eu tenho minha independência financeira, mas a gente sempre foi muito tranquilo de falar sobre essas coisas, sabe? E o homem, de algum modo, antropologicamente falando, deve entregar a segurança, né, para a mulher e dizer, amor, olha aqui, ó, fica tranquila que eu vou dar a conta. Eu vou dar conta, mesmo que eu não veja meios para isso. E já aconteceu, assim, ano passado a gente noivou e a gente não tinha muita coisa, não, sabe? O que a gente tinha aqui em casa? A geladeira a gente ganhou, sabe? Sofá, acho que a gente comprou, não me lembro, barato, assim, na promoção. Cama, a gente comprou, assim, no susto também. Não tinha muita coisa. Agora que a gente está pensando em deixar o apartamento legal. Né? Então, quando eu pedi a Manuela em casamento, eu não tinha grana não tinha grana total, assim, para prever as coisas. Não. Foi mesmo no ímpeto, mas com a segurança de que, caramba, eu estou trabalhando, estou me matando para que daqui a um mês, 2 meses, eu possa dizer para Manu, amor, temos grana, fica tranquila que a gente vai dar conta. Entende? Então, esse apoio mútuo, assim, a Manuela também nunca me deixou desesperado, assim, nunca me pressionou. Então, o casal ser amigos nesse sentido, assim, sabe? O casal de namorados, de noivos, principalmente, serem amigos, né? Se apoiarem nessa caminhada. Se não tem essa amizade, essa caridade, de fato, o amor fraterno ali, não há casamento que aconteça, inclusive. Né? E eu acho também que talvez uma dica assim para os namorados que querem casar, quando vê que tem um dinheiro suficiente para conseguir comprar uma aliança, para conseguir comprar um sofá, conseguir buscar já um aluguel, por exemplo, vai e faz. Porque foi isso que aconteceu com a gente e a gente confiou, na verdade, na providência divina e Deus nos deu tudo. Né? Nós demos o passo importante e a gente deixou depois nas mãos de Deus.
Então eu acho que Deus vê, sabe, aqueles filhos que estão sendo ousados, mas com prudência, é óbvio. Uhum. E ele provê. Ele provê porque é óbvio que Deus quer que outra família seja criada, né? Uhum. O que a gente sempre fala, duas coisas que a gente sempre comenta, né? É que tu dá o passo e Deus coloca o chão, né? Muitas vezes a gente tem que dar uns passos em falso. Quem acompanhou ontem a história do Rodrigo e da Marília, quem olha eles hoje pensa, pô, esses daí já estão, sabe? Mas, cara, a trajetória deles muito bacana, cheia de sacrifício, cheia de merecimento também, né? Porque se sacrificaram muito para ser quem eles são, como vocês estão fazendo, como nós fizemos, né? E outra coisa, que é a Manuela que sempre fala, né? Que para cada filho que vem, Deus manda um saco de pão, Ah, né? Cara, impressionante. Para nós, todas as vezes que as crianças estavam para nascer, foi assim. Sempre teve uma reviravolta na vida da gente que nos deu tranquilidade, né? A gente se abriu à vida, resolveu ter um casamento cristão verdadeiro, né? E Deus foi abençoando. Não que a gente tente a Deus, né? aham. Mas ele foi nos pedindo, ó, deem o passo, né? E a gente foi dando os passos e ele foi colocando o chão, né? E a gente vê muito isso daí, né? Isso que vocês estão falando é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, né? Uhum. Que quem olhava não assim, mas que olhava para ti há 2 anos atrás, não dizia que tu ia estar casado hoje, né? Exatamente, Com não, é 5 isso. anos, né? Um guri fazendo faculdade, vai terminar a faculdade, vai procurar um trabalho, vai ter que sair de Uhum. Pelotas, né? É. E tu criou a tua situação, né? Com a ajuda de Deus e que hoje, graças a Deus, a internet nos possibilita isso, né? Assim, com certeza. É. De poder Uhum. trabalhar, de fazer coisas. Às vezes as pessoas nos perguntam, eu estou passando mal, não tenho mais dinheiro. Mas o que tu está fazendo, né? Tu já procurou ver o que dá para fazer dentro da tua realidade? Né? Teve uma mulher que nos procurou esse tempo, que ela estava comentando que deixou o trabalho para cuidar das crianças, mas o marido não estava fazendo a parte dele. E, cara, ela estava perdida. Perdida porque não tinha essa conversa, como vocês É, falaram, né? é. Foi assim, tipo, foi um arriscar assim, tipo, vamos lá. Tipo, não tinham os meios, né? E não colocaram os meios, foram mais na tentação mesmo que tudo desse certo, na experiência Sim, não sim, sim, deu. sim, sim, sim. E agora está difícil de reverter a Porque situação. muitas vezes o que, que acontece? A pessoa coloca justificativas ou se utiliza de situações como muleta, que é o que estava se falando, da estabilidade. Muitas vezes é a faculdade. Né? Não, eu preciso me formar. Depois que eu me formar, eu preciso fazer Nossa. uma pós-graduação, eu preciso É. fazer um mestrado. Da mesma forma para casar, e aí às vezes a pessoa coloca aquela expectativa, não só da moradia, como a gente já falou antes, de ter a casa perfeita, mas a festa maravilhosa, É, a festa perfeita. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essas expectativas que vocês tiveram para a comemoração de vocês e o desenrolar de toda a situação que aconteceu. isso aí eu acho que vai ser o ápice. Né? Falei. Todo mundo espera uma coisa fantástica. Né? O casamento é o evento da vida, às vezes. Né? E o de vocês foi, né? Não precisou ter festa com 500 pessoas para ter sido um grande acontecimento. Não. Foi assim, uma coisa que eu refleti agora enquanto vocês estavam falando. Eu lembro que a gente fez a missa e aí depois da missa iríamos fazer um jantar com um número reduzido de pessoas, tudo lá restrito e tudo mais, mas eu tava feliz com esse jantar. Aí quando a gente teve que adiar o casamento, eu chorei horrores, eu pensei, não, a gente não merece passar por isso, porque eu comecei, né, já a terceirizar a culpa, porque o governador, toda furiosa eu fiquei, né? Fiquei muito brava e triste, né? Daí, porque eu falei assim, não, a gente merece a festinha depois, o jantar depois. A gente merece, a gente não pode, isso não pode ser tirado de nós, não sei o quê. Então, depois eu comecei a refletir, não, isso não faz sentido. Se não tiver, não vai ter. Então, a gente ficou, né, mais de 2 meses nessa função de saber se ia ter ou não ia ter o jantar depois, a missa ia ter, né? Mas depois, no fim, a gente teve um alívio tão grande quando a gente falou assim, vamos cancelar esse jantar. Não quero mais saber, porque a gente tava de saco cheio já.
Foi maravilhoso ter cancelado o jantar. E aí depois, como vocês participaram, né? Os padrinhos inventaram uma pizza depois do casamento, recomendaram umas 12 pizzas, né? Com vinho e Um monte. cerveja. Hã? Foi um monte. Foi Um um monte de monte. pizza. E Quando vocês aquilo foi chegaram, aquilo foi tão perfeito. Foi assim, ó, 1000 vezes melhor que qualquer jantar que a gente poderia ter oferecido. Aquilo foi extremamente perfeito. Então, até nisso Deus cuida. Porque eu fiquei falando, não, porque a gente tinha que ter uma comemoração depois. Aí, quando eu larguei de mão, quando eu abandonei, como eu falo bastante no meu Instagram, né? De se abandonar em Deus, fazer o teu pedido, mas se abandonar em Deus. Quando eu larguei de mão, abandonei, tá, eu quero casar e vamos fazer da maneira com que der pra fazer. Deus nos dá, né? Então, aquele dia foi especial, né? Eu E comentei contigo, né, mano? Eu comentei contigo depois que eu disse que, para mim, assim, eu já fui para várias recepções de casamento e eu comentei aqui. Para mim, foi uma das recepções mais legais que eu já participei por causa de ser tão intimista, das pessoas poderem conversar. Quantas festas são caríssimas, né? Que custam um é, carro, custam um apartamento. Tu não consegue nem conversar com a pessoa do lado, porque o barulho é tanto. Tanto que aí, não, eu tenho que fazer uma festa inesquecível e parece que todo mundo é meio surdo e tem que ser uma música nas alturas é. e ter tudo, e mesa disso, mesa daquilo. Não, tava todo mundo sentadinho ali, esperando a pizza chegar, esperando os noivos que demoraram uma vida para chegar. É, e vamos ser sinceros, assim, pá, o pessoal daqui vai concordar também. Essa história de festa aí, tá, é muito bom, é muito legal, tá, mas nem é não é tão bom assim, sabe? Tá, festa ali, tá, beleza, vamos beber um monte, tá, vamos curtir, vamos dançar. Ah, mas deu, passou, sabe? Ninguém nem lembra que, a festa do fulano, que sei lá da festa, sabe? Não fica, não. E muitas pessoas realmente sofrem por essa questão da festa, assim, sabe? A organização é um horror. Aí durante a festa lá tá super nervoso. Será que o fulano tá gostando? Meu Deus do céu, vai faltar bebida. E olha lá, o Zé lá tá vomitando. E todo mundo preocupado. Isso é terrível. E o casamento começa já com um símbolo assim de fardo, né? Poxa, a festa já é um terror. Poxa, imagina o que é o casamento, né? Meu Deus do céu. E a gente ficou livre disso, assim, graças a Deus, sabe? Caramba, a nossa festa ia ser uma recepção por conta das restrições e tal, mas ia ter um estresse, assim, sabe? Fornecedor, e luz, iluminação, estacionamento, bebida e tal. Se alguém tiver Covid, sei lá, uma coisa assim. A gente ficava com essa tensão. E, bom, e depois veio o cancelamento da festa. Que alegria que foi, sabe? Nossa, que coisa boa, que alívio enorme. Bom, evidentemente, né, para nós o fundamental era o sacramento ali, a Santa Missa, muito bem celebrada, como foi, né? Quem quer assistir o nosso casamento, tá, bota no YouTube lá, Casamento Manuela e Tomás. Tava belíssimo, tava do jeito que a gente queria mesmo, assim, muito católico, casamento muito católico. E depois, poxa, chegar em casa, lá na casa da minha mãe, ter meus amigos, as pessoas mais importantes estavam lá. Pô, não preciso de mais nada, o assim. legal era a tua mãe que estava toda preocupada lá. Tava Nem nervosa. sabia. Nem sabia do Não, negócio. cara, Ela falou, já, vai É isso, cara, é isso. Mas foi foi perfeito, assim, foi como a Manu falou. Foi sensacional. mas gera um estresse mesmo. Ah, O nosso casamento, a semana do casamento foi um horror, né? Tipo, correndo para tudo que é lado. Eu não aguentava mais aquela mulher cerimoniária do lado da é, mulher, mandando ela ficar com o braço estaqueado. Para com isso, minha coisa feia. E a mulher mandando ela ficar com o braço, para. é. Mas a questão toda, eu estava vendo o comentário da Thay e eu acho que ela vai concordar. Ela Falou, dizer, nossa, né? 1/3 das pessoas não foram. Pagou, É, acho que pagamos uns 15 mil reais, assim, de graça, porque as pessoas não foram. Bah. Olha aí, cara, mas que absurdo. porque era férias, janeiro, É, né? E o pessoal esqueceu, tipo, simplesmente não foi. Então você vê É. assim, você se preocupa, você reduz uma lista, já convida pouca gente e as pessoas não te prestigiam. Então tu tem que convidar quem faz parte da tua vida. Tem muitas, a gente falou muito sobre isso no curso, que vai dando os detalhes de tudo, assim, qual é a parte principal do casamento, sacramento, o que é que precisa de documento. Se você quer fazer uma recepção,
quais são os modelos de recepção, a gente entrou em todos os detalhes para isso. Eu queria comentar desse comentário da Thay, que ela está falando que depois do casamento dela, ela viu que poderia ter feito algo menor. E eu vou perguntar a ela, se ela quiser responder nos comentários, que essa percepção dela foi maior depois que o filho dela nasceu, porque na maioria dos casos é assim, quando vem algo que é muito maior do que a gente pensa assim, o evento da minha vida vai ser uma festa. E vem o teu filho, tu casou, teu filho vem, tu pode dizer assim, meu Deus, aquilo que eu gastei naquela festa, eu não podia estar usando agora, né, para o conforto da família, investir no próprio filho, vem vacina, vem 500 coisas. Então, realmente, assim, a realidade da vida é que quando a gente faz certas coisas, a gente não tem noção para frente do monte de coisa que vai acontecer, né? Eu já vi casos de pessoas dizerem assim, não, eu quis fazer a festa porque eu tinha que provar para a sociedade que eu podia fazer a melhor festa, que eu podia, né, sei lá quantas horas de festa, mesa disso, mesa daquilo, é para os outros. Acontece que tem um checklist social, né? O checklist é tu entrar na faculdade, né? Se não entrar na faculdade, tu é um merda, né? Não serve para nada, né? Então, aí depois é casar, né? E por mais pagão que tu seja, tem... Ou o cara chuta o balde, não tá nem aí, ou tem que ir na igreja lá, esfregar na cara da sociedade que tá casando na igreja, né? Que é mais bonito para tirar foto. Né? Para tirar foto. Aí depois tem o checklist da festa, né? Tem que ter a mesa do não sei o que, tem que ter o garçom vestido com a roupa do não sei o que, tem que ter a bebida de não sei aonde, né? E é assim, né? Aí depois que passa a noia do casamento, chega a noia do filho, né? Aí tem que fazer o mesversário, tem que tirar a foto no parque com fotógrafo profissional. Cara, não, e é verdade, né? Aí tu começa a entrar nesse ciclo, aí quando dá um ano, cara, você tá pagando essas coisas da criança, chega as vacinas lá, 2 pau. Como é que eu vou pagar isso? Mas não só isso, mas voltando à questão da festa, quantas pessoas que já casam endividadas por conta de uma festa inesquecível que ninguém lembra. Que dura 5 horas. E o casamento vira, já como disse, começa com um símbolo terrível, assim, de crise, né? A pessoa já sai da festa com dúvidas, endividada, com dúvidas e dívidas, né? Perturbada, revoltada, triste, pelo amor de Deus, né? Assim como o namoro não é tempo para estresse, o início do casamento também não é, né? A gente está aqui no início, a gente está um mês, a gente está feliz da vida, assim, sabe? Porra, que coisa boa, sabe? Tá junto e tal. E o que acontece, assim, algumas pessoas falam, e eu discordo, assim, não passei por isso, mas falam, mas no início, aproveitem o início, que agora é muito bom. Então, pode continuar bom, assim, qual o problema, sabe? Vai ter problema, vai ter treta. Como a gente teve no nosso namoro também, meu Deus, a vida humana é dessa forma, sabe? A minha mãe diz assim, a vida não é só festa. E de fato, né, o casamento não é só festa, mas pode ser leve também. Pode ser tranquilo, né, sabe? Com problemas, com cruzes, é evidente. Mas se você tem maturidade, né, e entende-se, né, que para casar precisa ter um quê de maturidade, a pessoa vai entender, caramba, vai ter sofrimento, vai ter cruz, evidentemente, mas não é só isso, sabe? Não é só isso, assim, né? E se o casamento começa com essa ideia, como o Zé falou, de reconhecimento social, de aprovação dos outros, revela mais do que nunca uma fraqueza, né, de cada um do casal, e que, meu Deus do céu, talvez não tinham nem que estar casando, sabe? Tinham que estar se preocupando com o próprio amadurecimento, e o casamento vai ser um elemento de perturbação para a vida dessa pessoa. E aí as pessoas não falam disso, assim, sabe? Tem casal aí que a gente vê que tá na cara, né? Que estão sofrendo muito, né? E que, meu Deus do céu, que não eram para estar juntos, né? É uma pena. Noivos, namorados, mas ora, que tenham uma sinceridade, né? Para confessar essas coisas e assumir. Que talvez vocês não são para casar mesmo, sabe? Eu não quero decepcionar ninguém aqui. Mas é isso, assim, né? E se já começa com essa perspectiva social, de festa, bom, meu filho, talvez tu esteja colocando coisas que não são importantes enfim, como fundamentais.
E isso destrói relacionamentos, não é? Com certeza. Eu queria falar um pouquinho mais, que vocês citaram isso no início, quando eu estava falando, sobre a questão da confissão e tudo mais. E eu imagino que vocês tiveram um acompanhamento de um diretor espiritual durante a preparação para o casamento, né? Eu queria que vocês comentassem, porque para muitas pessoas isso causa estranheza por não ter essa proximidade grande com a paróquia ou com o padre que acompanha. Às vezes a pessoa não tem nem, porque, sei lá, mora numa cidade que tem missa uma vez por mês. Mas pode ser que tenha um casal mais velho, que possa dar uma orientação. Da experiência de vocês, assim, desse acompanhamento espiritual que vocês tiveram, Tá. para as pessoas que não conhecem, né? A importância disso. Tá. Posso começar? Depois complemento. Uma das coisas que, de fato, além do ato da confissão, como eu falei, que salvou o nosso relacionamento, não que ele passou por muitos problemas, assim, mas digo que manteve ele de pé, foram as referências que nós temos, assim, sabe? Conviver com pessoas que já alcançaram coisas que a gente almeja, sabe? Vocês são um exemplo disso, né? Um casal próximo nosso que a gente sabe que se a gente chamar, vocês vão nos ajudar. Enfim, pessoas próximas que são virtuosas, né? Que são mais sábias que nós, que têm mais experiência que nós. E na nossa caminhada de católicos, ter bons sacerdotes também nos ajudou muito. Sabemos que não é a realidade de todos, mas nós sempre tivemos, por exemplo, o mesmo confessor, assim, a gente se confessava com o mesmo padre, sabe? Não tem problema. Para nós, assim, não teve treta, né? E agora no trajetória para o noivado também, assim, tínhamos o mesmo diretor espiritual, né? Fazíamos, óbvio, de forma separada ali, mas nos ajudou muito, assim, né? Esse acompanhamento por alguém mais sábio, né? Então, o casal que está se formando precisa ter ali como virtude principal a humildade. Não, filho, a gente não sabe nada aqui, sabe? A gente está começando. Eu preciso do Zé e da Manuela, eu preciso do Rafael e da Aline, eu preciso do padre tal, eu preciso de ajuda, sabe? Eu não sei como. Humilde, eu preciso comprar um curso aqui para me ajudar nesse negócio, porque eu não entendo disso aqui. Não vou achar o gostosão, né? Então, ajuda espiritual, fundamental, assim, para um relacionamento dar certo. Com uma pessoa mais sábia, com um padre bom, um padre santo, é fundamental para essa caminhada, certamente. E elencar prioridades. Além de ter amizades e referências, né? Elencar prioridades. Quando a gente elencar que o casamento é a coisa mais importante, e depois vem o relacionamento e depois vem as finanças, quando a pessoa deixa tudo ordenado isso na vida, é muito mais difícil surgirem problemas, crises tão grandes assim dentro de um relacionamento. Então, quando a pessoa tem tudo ordenado dentro de si, né? Então, por exemplo, pode ter alguém assistindo aqui que estava em crise e alguma coisa que a gente falou possa ter dado uma luz para a pessoa, né? Porque às vezes só falta isso, só falta ouvir alguém ou conversar com alguém, ter uma referência que a gente consegue resolver bastante coisa na nossa vida. Então, até quando a Manuela estava falando da festa, quando eu fui pegar o meu vestido de noiva, as moças lá da loja estavam dizendo que tinham noivas que adiaram o casamento para 2023. Nossa. Falta muito tempo ainda. Então, a gente já consegue, eu nem sei quem é a pessoa, quem são as pessoas que estão adiando, mas já dá para ver o que está em primeiro lugar na vida dessas pessoas. É a questão social, é a festa. Uma festa, é muito legal uma festa. Se desse para fazer festa, a gente ia fazer uma festa. Mas não deu e a gente não tá morrendo por isso. A gente não morreu por não ter feito uma festa, um jantar, qualquer coisa. E da maneira que foi, né? Nem fomos nós que organizamos, foi extremamente perfeito. Então, imagina uma pessoa adiar o casamento, que é o sacramento mais importante da vida de uma pessoa que sabe o que está fazendo, para 2023, para sei lá, para daqui a 2, 3 anos, tu vê que a festa realmente é o topo da cereja do bolo, né? E eu vejo uma coisa assim que inclusive natural dos casais, né, recém-casados e noivos e tal,
se isolarem de algum modo, assim, sabe? Bom, a gente resolve aqui nossas coisas, bom, já tá tendo a emancipação ali da família, já tô saindo aqui. Eu não quero que ninguém se meta, uma espécie de revolta, assim. E depois que casa, isso fica mais profundo ainda e se isolam cada vez mais. Eu acho terrível, sabe? Eu acho terrível. É óbvio que o casal ali tem a sua privacidade, tem que curtir o momento juntos e tal, mas tem que contar com o outro, sabe? Tem que ser humilde, né? E pedir, bom, Manuela, me ajuda aqui, Zé, me ajuda, eu não sei como fazer a questão do documento para casar no civil, o que que eu faço, sabe? Não sei, tem muita coisa que eu não sei, que eu estou aprendendo aqui, né? Caramba, questão de organização na casa, de pagar as contas, de vencimento de boleto, essas coisas todas. Não sei, preciso pedir ajuda, né? E ser humilde e contar com pessoas que já passaram por isso, né? Isso é fundamental, assim, pro negócio dar certo mesmo, né? Falando sobre essa questão de se isolar, eu estava ouvindo a Manu falando sobre essa questão de adiar a festa. E a gente vê assim, infelizmente, existem pessoas que realmente, como você falou, não sei para que vão casar, É, porque elas simplesmente decidem casar, fazem um checklist que Zé estava falando, mas elas vivem uma vida completamente separadas, isoladas de tudo. Não só dessa questão das finanças, são contas separadas, mas objetivos que não são comuns. Então parece que estão guerreando dentro do casamento, cada um quer ir para um lado, cada um quer se realizar e não entende que a pessoa casou para fazer o outro feliz. Se a pessoa tem essa consciência que eu casei para fazer Zé feliz e ele casou para me fazer feliz, todo mundo vai ficar feliz com as coisas. Né? Porque um vai estar se preocupando com o bem-estar do outro, com o emocional do outro. E quando os filhos vêm, eles vão ver e conviver naquele ambiente completamente saudável, vão se desenvolver emocionalmente bem, sem problemas, porque muitas vezes acontece isso. Os pais têm essa vida independente do casamento, e aí tem filho, e vem a separação, e filho é para sempre. é. Uhum. E olha, essa questão assim do isolamento, a gente tava falando assim, tu tava falando agora, eu tava pensando, é a tendência, não tem como, assim, sabe? E principalmente quem casa cedo, sabe? A gente tem 23 anos, qual que é a postura natural? Bom, eu sei tudo aqui, eu me basto com a Manuela. Tá, beleza, de fato, assim, a gente precisa ter uma segurança no parceiro. Mas olha, a vida fica muito mais difícil, né? Quando a gente não conta com o outro, né? E não é papo para boi dormir isso aqui, não. É de fato, é verdadeiro, né? A nossa caminhada só aconteceu como aconteceu por ter pessoas melhores do que nós na nossa cola, assim, sabe? Do nosso lado, né? E amizade com outros casais, né? Isso ajuda muito, assim. Isso ajuda muito, é fundamental. E uma coisa que nos chamou muito a atenção, porque a gente trabalha nas redes sociais, enfim, quando a gente casou, sabe, foi muito legal ver a alegria das outras pessoas, sabe? Isso é muito legal, assim, sabe? Ver muita gente muito contente conosco, e, inclusive noivados de pessoas próximas acontecendo depois do nosso casamento, né? Então, uma família que se forma com essa base forte, sólida, influencia outras pessoas, ajuda muitos, né? E mais do que isso, um casal nossa, assim, a gente vai buscar isso, assim, sabe? Manter sempre essa parceria que a gente tem hoje, assim. Porque a gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe se talvez um dos dois é infértil. A gente não sabe se a gente vai ter um filho deficiente. A gente não sabe se vai ter uma crise, se vão me cancelar de novo, aí, porque o pessoal adora me cancelar. Quando cancela é bom, né? Quando cancela é bom, talvez É bom. por causa do cancelamento que a gente casou, talvez, assim, né? Mas olha, contar com os amigos, assim, sabe? Ter famílias amigas, isso ajuda muito, assim, né? E às vezes também casais que vivem isolados, eles isolados dos outros e às vezes até isolados entre si. Por exemplo, existem casais que cada um tem sua conta no banco, cada um tem seu dinheiro, ninguém sabe quanto cada um tem. Aí vai lá a mulher, chega cheia de sacola, cheia de compras, e aí ele fica, tá aí, como tu comprou isso? Da onde saiu esse dinheiro?
Não, o ideal de um casal é assim, eu quero comprar um vestido pra mim, ele custa tanto. Eu vou falar, Tomás, olha só, eu quero comprar esse vestido, tu acha bonito? Tô muito afim de comprar. Aí a gente vai discutir, bom, agora não é um momento legal, ou compra, entende? Ou até alguma coisa maior, sei lá, um computador novo. Eu preciso de um computador novo, tá, então vamos ver aqui qual é o computador bom. Tem casais que nem isso, simplesmente compra ou simplesmente aparece com um negócio e isso gera atrito. Uhum. Eu comento sempre, eu já vi casamento acabar por causa disso. De cada um ir para um lado, né? Eu conheci pessoas que, bem-sucedidas, tá? E nenhum dos dois quis abrir mão de nada, né? E foi para cada um para um lado, né? O casamento acabou, né? Porque tinha essa incompatibilidade. Quem vive assim, né? Começa com é que nem pirraça de criança, né? Começa com um probleminha de um vestido, depois já é uma viagem um final de semana com uma amiga, e depois não sei, cara, não vai dar certo. Começa com pequenas coisas, né? Aí um faz, depois o outro faz, aí vai uma coisinha maior, mas quando vê a coisa descamba e olha, não é um só, já sei de várias pessoas. Então essa relação dos dois estarem unidos, conversarem, se não tiver isso aí, pode ser que funcione, mas a tendência é que com o tempo as coisas terminem em crise, né? E no namoro é que se vê isso, né? Tem muito de se dizer assim também. Ah, você vê como é que a namorada ou o namorado vai tratar você depois de casar, se espelha como é que ele trata a mãe. A gente escuta muito isso. Então, é observar a família, observar os comportamentos, porque ninguém vai ser enganado se não tiver uma conversa franca. É. E essa proximidade dos familiares também. Não vai poder dizer, só se for assim, conheceu hoje, casou amanhã. É. Não deu nem tempo. E o casamento, ninguém muda assim por causa do casamento, tá? Então aí se tá terrível no namoro, se tem grosseria, se no noivado não tem parceria, não tem comunicação, bom, meu querido, o casamento vai ser assim, tá? Não te engana, vai ser pior, sabe? Claro, a graça ali, ela aperfeiçoa a natureza, mas olha, se os dois não querem, Deus não vai obrigar vocês, né? Então, muita atenção para isso, para esses detalhes, como a Manu falou, assim, sabe? O relacionamento com os pais, relacionamento do homem com o dinheiro, da mulher com o consumo, sabe? Da mulher com o seu próprio cuidado, do homem com as saidinhas, com as amizades do homem, sabe? Bom, o casamento não vai salvar isso aí, não. Então, olhos atentos, né? Principalmente no noivado ali, que a responsabilidade está batendo a porta, e depois não adianta chorar, não. Né? Então, o noivado, na verdade, é um momento de urgência, assim. Tá bom? Se a gente não resolver essa treta aqui, bom, acabou. Bom, isso não quer dizer que tem que ficar 4 anos noivo, não. Sei lá, 1 ano, 1 ano e meio. A gente ficou, sei lá, 7 meses. E a gente ia ficar 5, né? É o tempo para isso, assim, para parar as arestas, sabe? E não é feio, assim, terminar o relacionamento no namoro. Inclusive, pode ser um noivado, né? Pode ser um livramento, sabe? Um livramento, assim. Então, olhos atentos, né? Sempre. Com certeza. Gente, eu queria agradecer a vocês, que a gente já vai completar 1 hora. E só ressaltar, para quem não sabe, a gente está com esse curso de finanças do namoro ao primeiro filho, com as inscrições até terça-feira que vem, dia 15. Que legal. E amanhã e sexta a gente continua com essa semana de lives, trazendo os casais para trazer para todos as experiências. Amanhã a gente vai conversar com a Aline e o Rafael, falando sobre o casamento, né, o iníciozinho do casamento, antes da chegada dos filhos. E aí a gente convida a todos para que amanhã também estejam aqui. E se quiserem dar uma olhadinha no link da nossa bio, tá lá a lista de aulas que a gente incluiu nesse curso, que ele está assim, enorme, detalhado. As aulas já estão gravadas já? Sim, todas. Que legal, sensacional. O e-book, tudo escrito, tudo que consta nas aulas está no e-book, mais as planilhas para o namoro, para o noivado, para o casamento, para o filho. Tem tudo detalhado aqui para quem
com base em tudo que a gente já apanhou na vida, a gente colocou ali detalhado para que ninguém apanhe também. Que bom que apanharam vocês, né? Agora podem ajudar muita gente. Quem é recém-casado e não tem filho pode ir lá olhar. Boa, tá. Vamos sair daqui e vamos olhar. Boa, Então, queridos. muito obrigada. Valeu. Sensacional. Uma honra estar aqui com vocês. Valeu, foi muito bacana. Valeu, queridos. Até, Obrigada, pessoal. beijo. Tchau. Beijo, até. Tchau. tchau.